Bom, vamos continuar aqui, né? Nós paramos na seguinte situação. A gente já conseguiu pegar os dados aqui, né, desse formulário que a gente fez aqui, nesse pequeno formulário. E a gente criou aqui a função obtém aluno do formulário, né? E nós criamos um objeto, né, com uma chave e um valor, né? Muito semelhante àquela estrutura de struct, ou uma classe mesmo, né? Que a gente já via em programação orientada a objeto, né? Então, a gente tinha aqui um objeto aluno, e aí essa função retornava esse aluno com suas informações obtidas lá do formulário para nós. Aqui, no final do vídeo, eu fiz uma coisa errada aqui, né? Então, vamos corrigir, olha. Aqui no IMC, a gente chamava a função calcule IMC, né? E passava peso e altura. Só que quem que é esse peso e altura? É o peso e altura, ó. O que ele tá inserindo aqui, né? Vou colocar aqui um novo. Aqui, né? Na hora que ele insere, percebam que o IMC que ele está tentando inserir, né, é 19,15, exatamente igual ao IMC anterior, do último elemento da tabela. Isso porque a variável peso e a variável altura, que foi passada aqui por esse parâmetro, é exatamente esse peso desse aluno Tatiana e essa altura aqui, certo? Então, foi o último peso e altura, variável peso e altura que apareceu aqui. E a gente não quer isso, a gente quer o peso e altura do formulário. Então, o que a gente tem que pegar, ó? Form.peso.velo e form.altura.velo, tá? Então, vamos corrigir isso daí. Bom, então, corrigido isso, qual que é o nosso próximo passo? Deixa eu dar... Ok, aqui eu vou selecionar esse aqui de novo, só para ver se corrigiu aquele bugzinho ali, né? Ó, já mudou aqui, então ele tá pegando corretamente aquele peso e aquela altura que a gente está tentando inserir. Então, agora, qual que é o nosso próximo passo? É realmente criar uma linha nova aqui nessa tabela e inserir esses dados que a gente capturou lá do formulário, certo? Bom, o DOM, que a gente já estava falando sobre ele, né? Com o DOM, a gente consegue, o Document Object Model, a gente consegue selecionar algum item, né? Alguma classe, ou algum ID, ou alguma tag lá do HTML. Não só consegue selecionar, como a gente tem uma função que consegue criar um elemento novo lá no nosso HTML. E é o que a gente quer agora. A gente precisa criar uma nova linha da nossa tabela e aí sim inserir esses dados que a gente obteve aqui do formulário. Então, vamos olhar aqui no nosso HTML, lá na nossa tabela, ó. Então, lá no comecinho, aqui, ó, tem a tag main aqui, tem uma section, container, tem uma tabela, ó, tem o tbody aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, nesse tbody, percebam que cada linha nossa da tabela, vou colocar a tabela aqui do lado, ó. Cada linha da nossa tabela é um tr, é um conjunto tr/tr aqui do nosso HTML. E as colunas, percebam que cada tr, né, ele está envolvendo um conjunto de colunas, certo? Que são as informações de cada aluno da academia, tá? Então, eu tenho a primeira coluna, ó, infonome, é a primeira coluna do nome, depois infopeso, a coluna do peso, infoaltura, a coluna da altura e assim por diante, certo? Então, a gente tem que conseguir criar, se a gente quer colocar mais uma linha aqui, né, com os dados vindo do formulário, a gente precisa criar um conjunto desse aqui, ó. Então, vamos começar criando uma linha. Eu preciso criar um elemento tr, né, no meu HTML. Então, vou voltar lá no formulário. Logo depois da gente obter aluno da tabela, vou manter esse console.log aqui, ó.
para a gente manter uma espécie de uma verificação se o código está funcionando, né? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de aluno TR, por exemplo, tá? Então, eu vou no meu document, que eu tenho que criar alguma coisa lá, document.createElement, tá? Que elemento que nós vamos criar? Nós vamos criar um TR, só isso, tá? Então, esse aluno TR é a minha nova linha, meu novo TR, lá no meu documento HTML, tá? Da mesma forma que a gente conseguiu criar uma linha, a gente vai criar também, vou criar aqui uma variável nome TD, quer dizer, a coluna, TD é coluna, né? A coluna nome do nosso HTML vai ser um document.createElement. Vamos criar um TD, certo? Bom, eu vou fazer isso para todas as colunas da minha tabela. Então, eu preciso de um peso TD, certo? Precisamos também uma altura TD, uma gordura TD e um IMC TD, certo? Bom, mas dessa forma aqui, a gente está só criando elementos soltos lá na nossa linha, no nosso HTML. Eu não sei onde que vai ficar esse TR. Da forma como ele está aqui, ele está só sendo criado. Da mesma forma da forma que a gente criou aqui essas colunas com o Create Element, a gente também só está criando um TD, né? Eu preciso fazer com que todas essas colunas fiquem dentro da tag TR aqui desse aluno TR que a gente criou. Olha, eu vou voltar aqui no HTML, olha. Vejam que aqui cada TD está dentro do TR, olha. Aqui na linha de baixo, ó, todos os TDs correspondentes a esse aluno está aqui envolvido por essa tag TR aqui. Então, a gente precisa arrumar alguma forma de adicionar essa coluna, né, como filha da linha, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é o quê? É colocar informação aqui dentro, que a informação a gente já tem, que são as informações do formulário, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, nome td.textContent, qual que é o conteúdo que vai ser? Eu não tenho uma variável aluno, que é aquele meu objeto que tem todas as informações? Aluno.nome, certo? Da mesma forma, nós vamos fazer para o peso TD, textContent, aluno.peso. Altura TD, aluno.altura. Gordura, gente, e IMCTD. Certo? Então, colocamos o conteúdo. Agora, aquele outro detalhe, que é inserir cada uma das colunas como pertencentes à linha. Então, a gente tem também um JavaScript para fazer com que um elemento seja filho de outro elemento, ou seja, ele seja colocado dentro de outro elemento, né? Fazendo essa hierarquia que a gente pode observar aqui no HTML.
Então, qual que é? O que a gente precisa fazer? Olha, eu preciso falar aqui o nome TD, perdão, a linha nossa, né? A nossa linha é o aluno TR, a função append, quer dizer, vai ser adicionado como filho, né? Quem que vai ser o filho? O nome TD. E assim para todas as outras colunas. Então, aluno TR, ponto, peso TD, certo? E aqui nós vamos colocar a altura, a gordura e o IMC, certo? Bom, mas não é só isso, né? Então, a gente conseguiu colocar todas as colunas dentro da linha aluno TR. Agora, falta uma coisa muito importante, que é colocar a linha, que já está completa, dentro da tabela, né? Então, primeira coisa, olha, vamos voltar aqui no HTML. Quem que está representando o corpo da nossa tabela? Olha, esse tBody aqui, ó, ID tabela alunos. Então, vou selecionar por ele. Então, vou falar aqui, ó, minha tabela é o meu document, select, carry selector, né? Nós vamos selecionar o ID tabela alunos, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Falar com que a linha é filha, seja incorporada à tabela que a gente acabou de selecionar aqui. Então, tabela, ponto, append chart. E nós vamos colocar dentro dela quem? O aluno TR. Aquela linha que a gente acabou de criar, certo? Vamos ver se vai funcionar? Então, salvei aqui todo mundo, né? Vamos recarregar a página. Não deu erro nenhum, já é um bom sinal, né? E aqui eu vou fazer deixa eu maximizar aqui, né? Vou fazer um teste, vou colocar aqui o e adicionar. Lá vai, hein? Ó, deu certinho, olha. Não colocou nenhuma mensagem, vamos ver se apareceu algum erro aqui no console. Não, só aquele console.log que a gente já estava fazendo. Bom, a gente dá uma limpada nele, né? E ele pegou os dados do formulário e adicionou aqui como linha na tabela, certo? Vou colocar mais um. Vou colocar pulguinha mede 50 centímetros, né? Taxa de gordura do pulga. Olha. E aí, conseguiu colocar aqui toda a informação, né? E adicionou aqui na tabela. Bom, uma funcionalidade tá certa, né? Já tá funcionando. O fato de clicar no botão, recuperar os dados do formulário e inserir na tabela. Só que essa inserção, ela está um pouco burra, né? Ela tá uma inserção totalmente maluca. Olha, eu consegui inserir um cachorro de 50 centímetros aqui dentro, né? Então, a gente precisa o quê? Validar essas informações antes de inserir na tabela, né? Além disso, nós vamos dar um inspecionar aqui, ó. Né? Esse inspecionar permite que a gente verifique como é que está o nosso HTML, né? E a gente pode utilizar isso até para verificar outras coisas, né? Verificar consistência do código, se o nosso JavaScript está funcionando corretamente, um monte de coisa. Então, vamos lá, olha, a gente já tinha aqui
aqui eu vou selecionar aqui que eu preciso da nossa tabela, né? Do Tebore, né? E aí, olha, percebam que a gente tá com um probleminha agora, olha. Todas as linhas que a gente já tinha na tabela, antes de fazer qualquer inserção, percebam que elas são da classe aluno. Todas as linhas são da classe aluno. Só que aquelas duas últimas que eu inseri aqui, ó, o Tony Luiz e o Puguinha, eles não são da classe aluno. Olha, e outra coisa, olha, essa aqui é uma linha completa que já existia aqui na tabela. Cada coluna, ela tem uma classe específica, até mesmo para a gente conseguir fazer todas aquelas validações e recuperar essas informações aqui, lembra? E as linhas que a gente inseriu, olha, as colunas estão sem nada, sem classe nenhuma, certo? Então, a gente precisa arrumar uma maneira de melhorar esse código nosso, além de, a gente já está conseguindo inserir a linha com as colunas, né? Incorporar as colunas na linha, incorporar a linha na tabela, a gente já está conseguindo fazer isso. Mas a gente precisa colocar consistência nesse código aqui. Por exemplo, cada linha que é de aluno, ela tem que já vir com a classe aluno. Certo? Então, no próximo vídeo, isso aqui para não ficar muito comprido, o próximo vídeo a gente vai dar uma melhorada nesse nosso código aqui, pra gente... Percebam outra coisa também, a questão de código, né? Olha o tanto que tá repetido a mesma coisa, olha. Por que não a gente criar uma função que faça isso daqui, né? Por que não criar uma função que faça isso? Então, a gente vai dar uma melhorada geral nesse código aqui e resolver esse problema das classes das linhas que são adicionadas via formulário, tá? Então, no próximo vídeo a gente vê isso e a gente começa a ver também um pouquinho de validação daquelas informações que estão ali.